Ah, sim, se isso estivesse, tá tudo certo. Se estiver. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Mesmo que seja no meio do caminho, ele vai conseguir. Não tem problema, né? Enquanto isso eu vou falando. Eu só o microfone, eu falo aqui atrás, falei, aumentou, assim, eu ia captar bem. Nossa, mas eu tava de pé aqui, tava aqui, captou, tipo... Mas o microfone é esse aqui que tá? Aqui, ó. Esse tá, pronto. Tem um show do Elvis Presley que ele testa 47 microfones e nenhum está funcionando. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo. Essa noite nós temos um encontro dessa programação chamada Ponto de Encontro, né? Mais um encontro da série Ponto de Encontro. Essa programação ela foi idealizada recentemente, a gente começou em fevereiro, e a proposta é sempre trabalhar alguma coisa voltada ao livro, à leitura, nas mais diversas linguagens, mas com predominância à literatura, como no caso dessa noite. A programação de hoje está incluída num projeto maior, intitulado Invenção 67. É uma programação que está envolvendo quase todas as curadorias da casa, todas as linguagens, para a gente pensar esse ano, que foi um ano muito rico, muito profícuo para a cultura do mundo, na música, na literatura, teatro brasileiro. Então, a gente vai ter 3 mesas, né, hoje, amanhã e sábado, todas começando às 19h30, todas aqui nesse mesmo espaço. Amanhã discutindo os 50 anos de um clássico, um grande clássico, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. A gente vai contar com Nelson de Oliveira e com Andréa Del Fogo. A mediação vai ser do Cadão Volpato, nosso diretor. E no sábado a gente tem o André Santana e a Miriam Schneiderman, que vão ser mediados pelo Ronaldo Bressani, nosso colega aqui da casa, e vão falar sobre o livro Panamérica, do José Agripino, que também está completando 50 anos. Para a noite de hoje, a gente está contando com a presença do Manuel da Costa Pinto, né, uma pessoa muito querida aqui, que vem trazer os seus conhecimentos para ajudar a gente a pensar esse cenário amplo de 67, predominantemente na literatura, mas de um jeito mais amplo e restrito também. Manuel da Costa Pinto é jornalista, mestre em Teoria Literária pela USP, foi curador da Flip em 2011 e da Programação Literária da Feira do Livro de Frankfurt em 2013. Foi criador e editor da revista Cult, é autor dos livros Paisagens Interiores e Outros Ensaios, Antologia Comentada da Poesia Brasileira do século XXI, Literatura Brasileira Hoje e Albert Camus, Um Elogio do Ensaio. Manuel, agradeço muito sua presença. Seja bem-vindo ao Centro Cultural. Boa palestra. Obrigado. Esse aqui não está? Tava? Você ligou? Muito obrigado, boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deise pelo convite para abrir essa série de encontros aqui, né, pelo menos do ponto de vista da literatura, a Yumi também, que tomou todas as providências para eu poder estar aqui, ter o prazer de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre o ano de 1967. Como a Deise já falou, quer dizer, esse ano foi marcante do ponto de vista da literatura, pela publicação de alguns livros que vão ser contemplados pela programação, como 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, A Brincadeira, do escritor Milan Kundera, do Tutameia, que é o último livro do Guimarães Rosa, do Quarupi, do Antônio Calado, e a gente poderia acrescentar alguns outros livros. Eu acho que o Panamérica, do José Agripino de Paula, também vai estar na programação, mas, por exemplo, o Peça, um livro do Carlos Heitor Coni, também foi publicado em 1967, a gente poderia achar aí, cavocar uma série de outras publicações, garimpar uma série de outras publicações feitas no ano de 67. A minha ideia aqui não é falar desses livros, já que eles serão abordados em mesas específicas dentro da programação, mas falar um pouco do contexto, relacionar um pouco esses livros, o contexto em que eles foram publicados, o contexto brasileiro e internacional.
O ano de 67 é muito curioso, né? Porque assim, não é um ano que chamou a atenção das pessoas à primeira vista, né? Não é um ano mítico, como 68, né? Quer dizer, ele vem exatamente antes de 68, que é um ano que entrou para a história de todos os países do mundo, praticamente, da Tchecoslováquia até os Estados Unidos, do Canadá até o Chile. Todo mundo viveu o maio de 68, sobretudo, mas 68 como um todo, porque foi um ano que marcou uma mudança de costumes, com liberação sexual, com experimentações com drogas, com a emergência de uma cultura pop, que, claro, tudo isso estava se esboçando de alguma maneira nos anos anteriores, mas se condensou ali, né? O ano de 68 foi uma espécie de catalisador de algumas tendências. Num plano talvez mais relevante até, ou tão relevante quanto essa revolução de costumes, surgiram novas modalidades em 68 de prática política, novos tipos de esquerda, por exemplo, uma esquerda que reivindicava uma visão mais um misto de anarquismo com socialismo e não estava vinculada a uma certa rigidez do Partido Comunista, dos partidos comunistas que, como um todo, estavam alinhados à União Soviética, né? Então, o credo, né, a palavra de ordem dos estudantes de maio de 68, né, criatividade desce às ruas, todos aqueles vários slogans que estavam nas paredes, marcaram o ano de 68 e deram início a uma outra fase, inclusive da militância política, com o mito da Revolução Cubana se intensificando, com movimentos de esquerda que acabaram derivando para movimentos terroristas, como o Baader-Meinhof na Alemanha, como as Brigadas Vermelhas na Itália, com uma reação a essa intensificação dos movimentos de esquerda, com a decretação do AI-5, no final de 1968 no Brasil, que marcou a entrada no período mais sombrio do nosso regime militar inaugurado pelo golpe de 64. Obrigado. Então, estou aqui para falar de 67, estou falando de 68, né? Mas, obviamente, nada disso surge, né, do nada. Tudo isso é uma consolidação de tendências que vinham se anunciando antes. E quando a gente pensa em 1967, que é o ano imediatamente anterior, se a gente for olhar aquilo que aconteceu nesse ano, aconteceram coisas tão interessantes e marcantes na história da humanidade e do Brasil quanto em 68, né? Não houve aquela efervescência, mas houve outras formas de manifestação cultural e política que foram muito importantes no contexto dos anos 60, né? O ano de 67 não teve um livro sobre ele que fosse assim como 1968, o ano que não terminou, né, do Zuenir Ventura, que fala de como houve um prolongamento da cultura emergente de maio de 68 ao longo das décadas seguintes. 67 lembra mais aqueles anos que é um ano comum, mas é que acontecem coisas incomuns, né? Existe um crítico chamado Gumbrecht, Hans-Ulrich Gumbrecht, que é um crítico alemão que atualmente se naturalizou norte-americano, e ele tem um livro chamado 1926, Vivendo no Limite do Tempo, e ele faz um inventário de um ano que ele não viveu, né? Ele nasceu muito depois disso. Ele fala do ano de 1926, ele escolhe um ano supostamente anódino, um ano que não acontece nada de muito espetacular, né? Uma ou outra coisa, foi publicado Ser e Tempo, do Heidegger, foi publicado Mein Kampf, do Hitler, né? Que é um livro que teve uma consequência nefasta na história da humanidade, mas não teve nada, nenhuma grande hecatombe, nenhuma grande revolução. E eu fiquei pensando, quando a Deise me perguntou, será que 67 é meio como o 1926 do Gumbrecht? Na verdade, não. Na verdade, eu diria que 1926 realmente é um ano absolutamente comum, em que você pode garimpar ali, achar coisas extraordinárias. O ano de 67 não foi tão extraordinário como 68, mas aconteceram coisas extraordinárias. Eu vou lembrar aqui algumas coisas de contextos políticos para vocês, que foram decisivos e que se conectam com tensões que a gente vive
ainda nos dias de hoje. Pois, assim como em 68 aconteceram coisas que reverberam até o nosso presente, em 67 também aconteceram coisas que reverberam em nosso presente. Espera aí que eu acho que minhas anotações estão fora de ordem aqui. Pelo menos 3 acontecimentos foram absolutamente marcantes do ponto de vista político. Um deles é a Guerra dos 6 Dias, que foi quando Israel, pela primeira vez, tomou a iniciativa de atacar os países árabes, né? Desde a inauguração do Estado de Israel, o conflito árabe-israelense, ou por conta da questão palestina, se instaurou no Oriente Médio, e a Guerra dos 6 Dias foi o primeiro momento em que, reagindo a um movimento de vários países que estavam se militarizando em nome daquilo que se chamava naquela época de panarabismo, que era uma doutrina do presidente do Egito, que era o Nasser, o nome completo dele é Gamal Abdel Nasser. O presidente Nasser do Egito, ele catalisou todos os países árabes contra Israel e militarizou intensamente esses países e colocou as tropas e tanques desses países na fronteira. E Israel, pela primeira vez, reagiu. Dependendo da idade, as pessoas devem lembrar aqui daquele sinistro general chamado Moshe Dayan, né, que usava um tapa-olho e que era um homem, assim, ele era da pá virada, né? Aquele lá, quando botava, ele colocava, assim, ele agia, era com uma eficácia a toda prova, né, e impiedoso. E em 6 dias Israel, um estado minúsculo, conseguiu não apenas varrer todos aqueles exércitos que estavam nas suas fronteiras, como conquistar alguns territórios que foram motivo de litígio internacional até hoje, né, e são até hoje, colinas do Golã e faixas de Gaza, etc. Então, esse foi um fenômeno que aconteceu em 67, que foi marcante dentro do conflito árabe-israelense, marcou uma reação e uma demarcação de posição do governo de Israel que a gente sente até hoje, né? Quer dizer, em larga medida, o terrorismo muçulmano que a gente tem hoje está vinculado ou usa como pretexto, muitas vezes, a questão palestina. Então, 67 foi um ano marcante nesse sentido. Do ponto de vista brasileiro, 67 foi um ano marcante também por conta de uma sucessão presidencial dentro do regime militar, que aí me leva a falar de algo que muitas vezes é contestado por pessoas que têm um pensamento pensam o regime militar mais em bloco. Mas em 1964, quando o regime militar assumiu o governo, deu golpe de Estado contra o presidente João Goulart, instaurou-se um tipo de regime militar no Brasil que era completamente diferente do caudilismo latino-americano, né? Os caudilhos latino-americanos eram, assim, generais que tomavam o poder, instauravam uma ditadura, ponto, e acabou. A estrutura do Exército Brasileiro estabeleceu uma sucessão presidencial com mandatos e presidentes que, em geral, passavam para a reserva. A maior parte dos presidentes que nós tivemos, o Castelo Branco, o Médici, o Geisel, eles não estiveram no poder com farda, eles não eram generais, eles pertenciam à reserva do Exército. Isso fazia parte de uma ideologia da ESG, Escola Superior de Guerra, que foi aprendida com os americanos, que tiveram uma interferência grande em todas as ditaduras latino-americanas, mas que no Brasil inspiraram um modelo muito particular e diferente do que acontecia no restante da América Latina, em que o governo de exceção manteve uma estrutura e uma fachada democrática institucional, pelo menos do ponto de vista institucional. Congresso funcionando, partidos políticos funcionando, um governo cuja intensidade repressiva não se pode comparar com países como a Argentina e Chile, sobretudo com a Argentina. E, no entanto, o governo militar teve seus, eu não diria altos e baixos, mas seus momentos de maior tensão e maior distensão em função dos grupos que estavam no poder. Em 1967, é um ano absolutamente marcante, porque o grupo do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, cede poder à chamada linha dura do Exército, né? Primeiramente com o sucessor dele, com Costa e Silva, que depois que tem um derrame e fica substituído por um triunvirato lá de generais, passa o poder para o general Médici.
Essa fase, Costa e Silva e Médici, inaugura o período dos chamados anos de chumbo, efetivamente, da ditadura brasileira. E é muito diferente do que veio antes, com Castelo Branco, e muito diferente do que veio depois, com o general Ernesto Geisel, que pertencia a um grupo assim chamado liberal, que pensava tinha um projeto de acabar com os movimentos de esquerda mais radicais, sintonizar o Brasil com reformas liberais e passar o poder para os civis, enquanto a linha dura tinha uma intenção e um projeto de perpetuação no poder. Então, havia uma cisão interna dentro do nosso exército que fez com que o regime militar se tornasse mais radicalmente repressivo no final de 1967, quando Castelo Branco encerra seu mandato e passa o poder para um grupo que era adversário dele dentro do Exército. Estou dizendo isso porque as pessoas olham em bloco o regime militar achando que é mais ou menos como no Chile, em que a gente teve de 73 até os anos 80, 86, 85, não sei, lá o general Pinochet, que era um caudilho no poder, um ditador típico latino-americano. A estrutura do poder no Brasil é muito mais complexa. Se vocês quiserem, depois, quando a gente abrir para perguntas, posso dar indicações bibliográficas que são muito interessantes de estudiosos. Eu tive, particularmente, a oportunidade de estudar muito a bibliografia sobre esse período e entender todas as nuances do governo militar. Portanto, eu não acho que a gente possa considerar que o governo militar tenha sido um bloco homogêneo. E 67 foi um ano que anunciou aquilo que seria predominante, preponderante a partir de 68 e pelo menos até 73, que foi o período mais repressivo do regime militar brasileiro. E 67 tem esta marca, né? Ele anuncia, como eu disse anteriormente, em 1968, no final do ano de 68, portanto, mais de um ano depois do Castelo Branco sair do poder, é decretado o AI-5, o ato institucional AI-5, que deu poderes extraordinários para o governo militar, e que foi poderes assustadoramente autoritários para o governo militar, mas o Castelo Branco também tinha editado uma medida institucional, um ato institucional, o número 4, ao longo do ano de 67, que é o nosso objeto de discussão e reflexão aqui, que é um ato institucional que dava algumas prerrogativas em relação ao Congresso e que instaurava a censura no Brasil. Censura que, no entanto, não impediu que, neste ano de 1967, quando um mito da esquerda mundial e internacional, e eu diria que talvez o maior mito da esquerda latino-americana, que o Ernesto Che Guevara foi assassinado, isso virasse homenagem na voz e na imaginação de vários artistas brasileiros, sobretudo Caetano Veloso, quando faz uma música que é uma das obras-primas dele, que é o Soy Loco por Ti América. O Soy Loco por Ti América é uma música composta imediatamente após a morte do Che Guevara. Ele fez essa música e com arranjos com o Rogério Duprat, e com... me deu um branco agora, o Júlio Medalha, né? O maestro Júlio Medalha, que hoje apresenta programas de rádio na Rádio Cultura, na Cultura FM. Eles fizeram ali o arranjo, eles estavam até num hotel e eles compuseram ali na hora a música, que só foi depois lançada oficialmente em 1968. Mas então é um ano muito curioso, porque 67 pode ser considerado um ano é o último ano do Castelo Branco, do primeiro governante militar, primeiro presidente militar do Brasil. É o ano em que a linha dura toma o poder e, no entanto, é um ano em que acontecem manifestações de uma riqueza incalculável do ponto de vista de uma república não democrática, como era o Brasil naquele momento, né? Um país debaixo de um governo autoritário e militar. Basta lembrar que, em 67, acontece o festival de música em que é lançada a música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e várias outras músicas que foram fundamentais para a consolidação da ideia da tropicália acontecem naquele momento, em 67, portanto, num regime militar. Quer dizer, houve esta liberdade. Eu acho que era, se não me engano, era Alegria, Alegria e Domingo no Parque, que era o Domingo no Parque que o Gil cantou, né, no festival. Para mim é mais, eu identifico sempre mais com
o... que o Gil fez com os Mutantes, né, o Domingo no Parque. 67, portanto, foi o ano da realização do Festival de Música Popular em que houve apresentação da música que foi, talvez, ao lado da própria Tropicália, a música que é o emblema do tropicalismo brasileiro. Tropicalismo que, por sua vez, e como eu disse anteriormente, neste mesmo ano, o Caetano Veloso teve, apesar de estar sob um regime militar, a possibilidade de fazer uma música de celebração ao Che Guevara, que é um ícone da esquerda, e da esquerda, não apenas da esquerda, mas da esquerda revolucionária, mas logo percebendo que a situação ia se complicar. Se vocês lembram da letra da música, que eu copiei aqui para ouvir, a música que eu gosto muito, porque ela é uma música, inclusive, que tem um certo sabor nostálgico aí de americanidade, né, assim, desse mito da unidade entre os países latino-americanos. É uma música que começa com "Soy louco por ti, América", não menciona, porque já estamos sob um regime de censura, não menciona diretamente o Che Guevara, mas tem alguns versos que falam assim: fala do homem com o corpo cheio de estrelas. Esse corpo cheio de estrelas, logo depois de um verso que fala do céu latino-americano, mas fala do corpo cheio de estrelas, que são tiros. É o corpo alvejado do Che Guevara, que depois foi retratado na Serra da Bolívia numa cama, e dentro com uma imagem que lembra a lição de anatomia do Rembrandt, né? Ou então a deposição de Cristo da cruz do Mantenha. É uma imagem interessantíssima, porque os militares bolivianos prestaram um serviço impressionante, de uma eficiência inigualável à propaganda comunista, né? Porque eles mataram o Che Guevara, colocaram numa cama e fotografam o Che Guevara com uma imagem de um mártir, com uma aparência crística, né, no sentido de Cristo, né? Ele parece um Cristo deposto da cruz. É uma das imagens mais sensacionais do Che Guevara, ele morto, né? E então, reforçando a ideia dele como um mártir. E na letra de "Soy louco por ti, América", o Caetano escreve: "Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto de bala ou vício." Enfim, mais apaixonado dentro dos braços da camponesa guerrilheira. E faz algumas menções, inclusive, à censura. Já acho para vocês aqui, desculpem, um minutinho só. Ele fala, tem várias passagens, vocês podem ouvir a música. Se eventualmente acho que eu falei que não ia usar o computador, podia ter colocado, que é uma música linda mesmo, né? Que é uma música que alterna o idioma espanhol e o português, e faz várias referências assim a um certo imaginário latino-americano e um imaginário romântico da união entre os países latino-americanos. Bom, isso... Eu destaquei aqui o "Soy louco por ti, América", do Che Guevara, apenas para mostrar um pouquinho essas contradições de um ano como 1967, em que, ao mesmo tempo em que havia um governo ditatorial, havia liberdade para se fazer um festival de música popular, pelo lançamento da Tropicália, para se fazer uma música em homenagem ao Che Guevara, ainda que burlando a censura, que naquele momento não era uma censura brutal, não tinha o carimbo, não tinha aquela fiscalização cerrada que quem viveu nos anos 70 se acostumou a ver, né, nos cinemas aqui. Os mais jovens certamente não vão lembrar, mas no cinema, antes de começar o filme, tinha uma imagem do certificado, era como se fosse um diploma. Era um diploma que era assim, o carimbo de aprovação do filme, de que o filme tinha passado pela censura, não tinha sido proibido e, portanto, estava liberado. A pessoa que assinava até uma pessoa... Você lembra o nome, Ronaldo? Tem até um nome, a mulher era famosa, exatamente, Solange, que assinava o documento de liberação dos filmes. Era uma... enfim, era uma pessoa que ficou, né, marcada por esta triste imagem de associação ao regime militar e, sobretudo, à censura. E 1967 foi...
o ano de eclosão do tropicalismo e o ano a partir do qual o tropicalismo sintetiza uma série de tendências que estavam relativamente dispersas na cultura brasileira e que também se consolidaram ali, um pouco influenciando o tropicalismo e um pouco sendo iluminados pelo tropicalismo. Né? Eu acho que alguns dos eventos talvez o mais importante dos eventos que eu cite, é um que vai ser abordado aqui no ciclo, que é a estreia da peça O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade escreveu essa peça nos anos 30, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quando ele, pessoalmente, sofre um baque, já que ele era um homem rico, herdeiro, né, de uma família, digamos assim, aristocrática, e vê assim, as próprias finanças irem água abaixo, mas ele também vê toda a corrupção e a especulação do capitalismo brasileiro, e ele escancara isso numa peça que é muito ousada para os anos 30, a ponto de só ter sido montada nos anos 60, em 1967. O Rei da Vela foi escrito já debaixo do regime Vargas, né? É inspirada, vamos dizer assim, a peça pelo craque da Bolsa de Valores, mas é escrita já sob a ditadura do Getúlio Vargas, em 33, a peça, se não me engano, e foi escrita, portanto, alguns anos depois, mas sob o impacto desse acontecimento que abalou o mundo, efetivamente, que foi o craque da Bolsa de Valores de Nova York, e que está na origem de vários movimentos políticos, inclusive o nazismo. Né? O nazismo utilizou um pouco da depressão econômica que se seguiu a esse período para seduzir um pouco as massas com uma certa ideia de recuperação do orgulho alemão, que havia sido pisoteado pela França depois do Tratado de Versalhes, tinha se feito o país entrar numa crise aguçada e aprofundada pelo craque da Bolsa de Nova York, que foi em 1929. O fato é o seguinte, que essa peça, curiosamente, foi escrita durante uma ditadura e encenada pela primeira vez sob uma outra ditadura. E é uma peça extremamente crítica em relação ao capitalismo, que se utiliza de um procedimento da paródia, uma paródia com um sentido satírico muito aprofundado e muito anárquico, se utiliza do mito ou da história, né, de Abelardo e Heloísa. Não sei se vocês lembram, Abelardo e Heloísa, a história Abelardo, Santo Abelardo, é santo, né? O Santo Abelardo hoje é um santo, mas o Santo Abelardo o Abelardo era um teólogo que na França do século XII foi preceptor de uma moça de uma família. Ele teve um envolvimento, apesar das resistências do pai dela, que também era teólogo, teve uma resistência, ele teve um envolvimento conjugal com ela. Ela ficou grávida, eles casaram secretamente, e quando o casamento se tornou público, o casal foi separado à força pela família dela. Abelardo foi castrado, e ele de um lado e ela do outro foram encerrados ele num mosteiro e ela num convento, onde eles viveram até o final da vida. O Abelardo aí desenvolve um trabalho teológico bastante importante dentro daquilo que se chama de escolástica. Mas então ele é célebre do ponto de vista da filosofia, e é célebre, tristemente célebre, por ter protagonizado um amor romântico, vamos dizer, digamos, romântico com perdão do anacronismo, já que a ideia do amor romântico não existe, mas seria uma variante do amor cortês ali, que não é exatamente o amor cortês que se vivia na Idade Média, mas um outro tipo de amor idealizado. Por isso que eu uso o termo romântico, embora não seja o amor romântico dos séculos XIX e XX. De qualquer maneira, o Abelardo e a Heloísa inspiram, que é uma história que tem um caráter até piedoso, num certo sentido, é visto como um martírio, uma fábula exemplar do sofrimento amoroso, da abnegação e da fidelidade, da obstinação amorosa, etc. E tal. Essas personagens que fazem parte são míticas dentro do imaginário ocidental, são apropriadas pelo Oswald de Andrade, que era um autor
que tinha um sentido anárquico e experimental, com uma liberdade iconoclasta e irreverente dentro de toda a sua obra. Ele se apropria de Abelardo e Heloísa para compor as personagens que representam o Abelardo, o industrial corrupto especulador, que, num momento de crise, lembre-se que é a crise de 29, ganha dinheiro com as velas que são acendidas para os mortos muitas vezes que morreram por conta da crise econômica. Então, na verdade, ele é uma espécie de papa defunto assim, da época, que um especulador no seu sentido mais caricatural, né? Aquele que ganha em cima da morte alheia. E ele tem um envolvimento com a Heloísa, que é uma representante, assim, é uma espécie de secretária dele, que tem uma representante do poder rural, digamos assim, familiarmente falando, de uma família rural que sofreu uma bancarrota por conta da crise econômica. Tem também um tal de Mr. Jones que aparece. Bom, vocês vão, quem for falar aqui do Rei da Vela vai explicar direitinho todas toda a estrutura da peça, tudo aquilo que ela tem de emblemático e aquilo que seus personagens representam. Mas o fato é o seguinte, que essa história do Oswald de Andrade só vai ser montada exatamente neste ano, que é o nosso ano aqui, que é 1967, pelo Zé Celso Martinez Correia, né? Eu acho que no catálogo, inclusive, tem um texto dele, né? Esteve ontem para falar disso. O Zé Celso monta, é considerado uma montagem revolucionária, ao lado do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. A montagem do Rei da Vela, do Oswald, pelo Teatro Oficina e pelo Zé Celso, é considerado assim, um marco do teatro moderno brasileiro. Teatro moderno no sentido de um teatro, ao mesmo tempo, crítico, que não está atado a uma certa narratividade realista, não segue o padrão do teatro romântico ou do teatro realista do século XIX, que tem uma percepção da linguagem, tem uma metalinguagem incluída no seu texto, como na sua cenografia, na sua encenação, que inaugura um novo período, um período mais, digamos assim, complexo da dramaturgia brasileira e que ocupa, portanto, aí um lugar fundamental. Então, 67 também teve esse acontecimento. Vejam, então, 67, que eu falei que no começo não dava para comparar com 68, eu já começo a falar, a morte do Che Guevara, tropicalismo, o Rei da Vela com o Zé Celso, já começa a se tornar um ano muito mais denso e cheio, né, repleto de acontecimentos decisivos e simbolicamente precursores de outras vivências culturais, políticas, sociais, do que se imaginava inicialmente. Eu confesso que eu não tinha mais remota noção, quando a Daisy me convidou para falar de 67, eu não tinha mais remota ideia de que 67 concentrava tantos eventos dessa natureza que fossem tão importantes e tão simbolicamente importantes. E eu acrescentaria um que é menos conhecido, mas que é muito importante do meu ponto de vista, e eu explico já por quê, que é a publicação em 67 do texto Esquema Geral da Nova Objetividade, um texto de 67 de um artista plástico chamado Hélio Oiticica, no qual ele fala que a arte que ele praticava, a chamada arte neoconcreta, ela expressava uma vontade construtiva geral. Diz ele, o Hélio Oiticica, no Brasil os movimentos inovadores apresentam essa característica única, a vontade construtiva geral. Dela nasceram nossa arquitetura e os movimentos concreto e neoconcreto. Vejam, isso pode parecer... o Hélio Oiticica, junto com Lígia Clark e Lígia Pape, e também com a participação do poeta Ferreira Goulart, que morreu recentemente, eles fizeram um movimento chamado neoconcreto, que até pelo prefixo neo deriva do concretismo tal qual criado nos anos 50, mais especificamente 57, 58, pela poesia concreta de São Paulo, né? Os poetas Augusto Haroldo de Campos, Décio Pinhataro e uma série de outros poetas e até artistas plásticos que estavam ligados a eles.
Acontece que, enquanto a poesia concreta, sem entrar, a gente pode depois, na hora que for conversar, pode falar um pouquinho mais da poesia concreta e do neoconcretismo, falar das diferenças e um pouco, mas acho que é um assunto já sobejamente abordado. O que vale dizer é que, enquanto a poesia concreta foi um movimento, até o nome diz, poético, que propunha uma exploração da palavra do ponto de vista das suas relações com a visualidade e com a musicalidade, mas sobretudo com a visualidade, tratando a palavra, aproximando a palavra e dando um tratamento à palavra semelhante ao do design gráfico e o design industrial. O neoconcretismo, que nasce, e que é um momento posterior da poesia concreta, e nasce no começo dos anos 60, o neoconcretismo é um movimento, sobretudo, nas artes visuais. E nas artes visuais, o movimento neoconcreto, eu não hesitaria em dizer, e eu não estou dizendo porque eu acho, mas porque vários críticos estudiosos das artes visuais no Brasil o dizem, o neoconcretismo foi o primeiro movimento de arte genuinamente brasileiro. Vocês vão estranhar isso, porque todo mundo vai perguntar assim, e Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante. Se a gente for olhar com um certo desapego afetivo, já que essas imagens, sobretudo da Anita Malfatti, da Tarsila, estão muito impregnadas no nosso imaginário, na nossa vida, a gente cresceu estudando modernismo e esses autores. Se a gente for olhar com um certo rigor crítico, a gente vai ver que a arte brasileira feita ao longo do chamado modernismo da Semana de 22 e até o movimento neoconcreto, que surge nos anos 60, sobretudo no Rio de Janeiro, a arte brasileira ela é muito caudatária, ela é muito devedora, ela está muito a reboque de vanguardas internacionais, né? Entrem no MASP, deem uma olhada nos quadros do Portinari, né? Assim, ou então no Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, uma antiga sede do Ministério da Cultura, o edifício Capanema, né? O edifício Gustavo Capanema, né? Assim, vamos dizer, é uma aclimatação do cubismo no Brasil, uma aclimatação tardia do cubismo no Brasil, assim como a Anita Malfatti é uma espécie de expressionista tupiniquim, assim como talvez a Tarsila do Amaral tenha encontrado uma linguagem mais marcada por um primitivismo autenticamente ou exclusivamente brasileiro. Mas neste contexto da Semana de 22, a arte brasileira ela ainda é muito devedora das vanguardas europeias. O que a gente testemunha a partir dos anos 50 e, sobretudo, dos anos 60, é que a arte brasileira cria uma dicção, uma linguagem, que é esta vontade construtiva de que fala o Hélio Oiticica, que coloca a arte brasileira na vanguarda internacional. A arte brasileira deixa de ser seguidora de tendências dentro da arte internacional e passa, em alguma medida, a ditar tendências. Essa é uma arte que antecipa, inclusive, movimentos artísticos e artistas que vão atuar sob influência de artistas como Hélio Oiticica, Lígia Clark, Amilcar de Castro, Lígia Pape. Enfim, é um movimento, efetivamente, é o primeiro movimento de arte autenticamente brasileiro, se a gente for pensar com algum rigor do ponto de vista das artes visuais, né? Não se pode dizer o mesmo nas outras artes, né? As linguagens, em geral, elas dialogam entre si, mas existem discrepâncias evidentes, né? Acho que a literatura brasileira alcança uma certa identidade própria muito antes deste momento que a gente está focando aqui, que é anos 60, e, mais especificamente, o ano de 1967. Mas o ano de 1967 é um ano decisivo para as artes visuais brasileiras, porque firma uma certa ideia de construtivismo que o Hélio Oiticica identifica e que pode ser traduzido por uma coisa que acaba se juntando e dialogando nesse momento muito rico com o Oswald de Andrade, com a antropofagia de Oswald de Andrade e com a poesia concreta, que identifica em Oswald de Andrade elementos de modernidade e de invenção que outros autores modernistas não teriam, e que se conecta ainda
com o tropicalismo, que por sua vez foi influenciado pelo Oswald de Andrade. Então a gente tem um conjunto aí neste ano de 1967 de acontecimentos na música, nos costumes, né, no caso da Tropicália, nas artes visuais, no caso do neoconcretismo, na dramaturgia, no caso do Zé Celso montando o Rei da Vela do Oswald, que se conectam, dialogam, se autocondicionam e influenciam de alguma maneira. E o que seria essa vontade construtiva de que o Oiticica fala? É exatamente a depuração, e aí eu estou já falando mais um pouco de questões de ordem estética, é uma espécie de depuração do ponto de vista formal e da invenção, da invenção verbal, visual e podemos dizer até musical, é a depuração do conceito oswaldiano de antropofagia, né? A ideia de que nós trabalhamos, nós temos uma cultura marcada por uma dinâmica da deglutição e da assimilação e da transformação de heranças recebidas, né? É uma forma criativa, dinâmica e autenticamente brasileira de lidar com a nossa condição de não lugar do ponto de vista identitário que nós temos no Brasil. O que é esse não lugar identitário que nós vivemos no Brasil? A nossa condição de europeus deslocados para o fim do mundo. É algo que é um tema recorrente no Brasil e em outros países latino-americanos. Essa condição estranha que os países latino-americanos, em especial o Brasil, e talvez também, em especial, a Argentina, vivem, de se sentirem europeus e não europeus ao mesmo tempo, de se sentirem europeus aqui e de se sentirem não europeus lá, de se sentirem a periferia da Europa, de se sentirem, vamos dizer assim, o filho tardio, ou o primo tardio, ou o primo distante da cultura europeia. Por que nós nos sentimos assim? Porque nós dizimamos as culturas autóctones, a diferença de, por exemplo, na América Latina, um país como o México, né, que ainda mantém um caldo, um substrato anterior à colonização espanhola, e a diferença de todos os países colonizados num período posterior à colonização da América por potências europeias, como Índia, os países africanos, como eventualmente a China, até o Japão. Todos os países africanos, e observem isso, não sei se vocês já pensaram nisso, mas todos os países colonizados, à exceção da América, dos países americanos, uma vez tendo se tornado independentes, rapidamente restauram a importância das suas culturas autóctones. Existe, por exemplo, a questão linguística. Você for para a Índia, todo mundo fala inglês, porque foi a língua do colonizador, mas as pessoas falam inglês como língua de contato, como língua de integração internacional, mas eles falam as línguas locais, falam o hindu lá. A mesma coisa no Paquistão, que é um país que nasce, né, da divisão da Índia após o fim da colonização inglesa. Os países africanos foram colonizados por Inglaterra, França, eventualmente Bélgica, Alemanha e até Itália, mas são países que rapidamente, acho que sem exceção, todos eles têm a sua língua, as suas línguas africanas, de etnias africanas, como línguas faladas no dia a dia. Né? Você vai enfim, eu já fui para a Argélia, por exemplo. Na Argélia, quase todo mundo fala francês, porque eles foram colonizados pela França, mas eles falam um árabe, o argelino, que na verdade não é exatamente o árabe, é uma variante do árabe falado pelos argelinos. Todo mundo recuperou. Os países lusófonos recuperaram as suas línguas locais. Moçambique e Angola têm o português como língua oficial, mas o que eles falam nas ruas não é o português. A população que fala português em Angola e Moçambique é minoritária. Alguém fala outra língua que não o português no Brasil? O Brasil tem mais de 100 línguas existentes hoje, faladas por pequenos grupos. Alguém conhece, já ouviu alguém falar dessas línguas? Não. Então, nós somos uma cultura muito estranha, porque nós assimilamos a língua, os valores, as instituições, a cultura e a memória cultural do nosso colonizador Portugal, assim como a Argentina fez a mesma coisa em relação à Espanha. Então, nós nos sentimos meio deslocados, nós temos essa relação um pouco torta, enviesada com a cultura europeia e em relação a nós mesmos.
No caso do Brasil, quem percebeu essa dinâmica de maneira formidável foi... Vocês acham que eu ia falar que era o Oswald com a antropofagia, né? Quem percebeu primeiro foi o Machado de Assis, com um texto genial chamado Instinto de Nacionalidade, em que ele fala exatamente do que é ser um escritor brasileiro, né? Machado de Assis era contemporâneo do Zé de Alencar, do Gonçalves Dias, que criavam aqueles romances. Isso está sendo gravado, né? Então eu vou ter... Está sendo gravado? Então, tudo bem, paciência. Aqueles romances chatíssimos indianistas do Zé de Alencar, né? Aquelas coisas que afastam qualquer aluno da literatura na escola, né? Assim, é um trauma, acho que onipresente na escola brasileira, é o trauma de ler os romances do Zé de Alencar. E o Machado de Assis, que foi, num certo momento, interlocutor do Zé de Alencar, ele, em Instinto de Nacionalidade, já tendo escrito os romances da fase realista mais sofisticada dele, Memórias Póstumas, do Dom Casmurro, ele fala, não, o que dita uma literatura não é exatamente a sua temática, a temática indígena, etc. E tal. É um sentimento íntimo. Um sentimento íntimo da nacionalidade. O que ele está falando? Ele não tem ainda, Machado, no século XIX, não tem ainda o aparato conceitual que nós temos hoje de crítica literária, né? Uma linguagem mais universitária, vamos dizer assim. Então, ele usa uma expressão estranha, né? Um certo sentimento íntimo. O próprio texto dele chama Instinto de Nacionalidade. Né? Falar instinto, sentimento íntimo, é uma coisa estranha. Mas ele está falando assim, nós temos uma percepção de mundo, que é uma percepção brasileira que é muito local, é um ponto de vista de onde se olha o mundo, a realidade, o mundo. Isso é que faz a nossa condição brasileira. 60 anos depois, Jorge Luis Borges, né, um grande escritor argentino, vai escrever um texto que fala a mesma coisa que o Machado, chama Literatura e os Argentinos. Ele fala a mesma coisa, ele dá até um exemplo engraçado, ele fala assim, o que define uma literatura nacional não é se tem cor local, que é uma coisa romântica, né? A cor local, né? Os motivos, as personagens, as roupas, as comidas, a ambientação, não é isso. E ele dá um exemplo engraçado que ele fala o seguinte, que me conste, nas Mil e Uma Noites não aparece um único camelo. Ele fala que, né, as Mil e Uma Noites se passa no mundo árabe, vamos dizer assim, né, a principal narrativa da cultura árabe, e não tem, segundo ele, nenhum camelo. Borges brincava um pouco com citações falsas, então eu não sei se não tenho a menor ideia se aparece um camelo ou não nas Mil e Uma Noites, mas o que ele quis dizer é o seguinte, o que torna as Mil e Uma Noites o romance da cultura oriental, a narrativa emblemática da cultura oriental, é uma maneira de narrar, encadear as narrativas. Assim como a literatura argentina não se caracteriza porque tem os gaúchos, os pampas, os boiadeiros, os dançarinos de tango. Não precisa de nada disso para ser argentino, é um ponto de vista. Quando o Machado falava instinto de nacionalidade, sentimento íntimo, o Borges falava, não, é um ponto de vista latino-americano, um ponto de vista das orilhas, né, que seria essa periferia do mundo, esse olhar periférico, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar daquele belo livro do Roberto Schwarz sobre Machado de Assis, que fala assim, o mestre na periferia do capitalismo. Né? A mesma terminologia que o Roberto Schwarz usa para definir Machado de Assis, o Borges usa para definir a condição do intelectual e do artista argentino. Então, eles percebem este ponto de vista. Agora, quem identifica e extrai daí uma dinâmica de funcionamento da própria sociedade vai ser o Oswald de Andrade, depois do Machado e muito antes do Borges, quando ele cria, com o conceito de antropofagia, uma ideia que é um interpretante da cultura brasileira. Esse interpretante interpretante no sentido de que a cultura brasileira, o termo antropofagia e o mito antropofágico, que na verdade é algo lendário na nossa memória, dos canibais, sei lá, Tupinambá, seja lá quais forem, isso não está presente na nossa cultura, mas isso impregnou a nossa realidade, o nosso imaginário, a nossa subjetividade, impregnou de uma forma de receber e tratar a herança cultural muito particular, que é aquela herança que não é nossa, não nasceu no nosso país, ela vem de fora, mas a partir do momento que nós a deglutimos, nós a transformamos e damos a ela um sentido essencialmente brasileiro, que não é a mesma coisa que como os românticos brasileiros faziam, né,
os nossos Árcades, né? A poesia Árcade, que se baseava na Arcádia do Metastásio, na Itália do século XVI e XVII, e fazia uma poesia transpondo os pastores da Arcádia italiana para o índio brasileiro, ou para um camponês brasileiro. E não é a mesma coisa que o romântico, que transformava o índio brasileiro num mito, à maneira dos mitos gregos. Não, essa maneira da deglutição e da devoração, ela desconstrói e remonta de uma maneira surpreendente, livre e não tributária, não caudatária da cultura original e dos modelos formais que foram deglutidos e que nos foram trazidos. É aí que você percebe a singularidade da antropofagia, porque a antropofagia não é simplesmente dar uma cor local a uma herança universal, predominantemente europeia, mas é desconstruir por dentro esta herança e inocular nela um elemento de montagem, de hibridização, que é característico de uma cultura por si só híbrida, mestiça, e sem vetores mais essencialmente claros e definidos e longevos ao longo da história. Esse sentido de montagem, de hibridização, de colagem que o Oswald de Andrade detecta na dinâmica antropofágica, sobretudo no seu manifesto, é isso que, segundo o Hélio Oiticica, 40 anos depois, ilumina a unidade da cultura brasileira, essa ideia de uma vocação ou de uma vontade construtiva. Quando o Oiticica fala em vontade construtiva, ele está falando exatamente desta confusão de registros que o Oswald de Andrade pensou, ainda talvez no registro da cultura erudita, né? O Oswald estava pensando de como os intelectuais e os artistas da alta cultura brasileira, eles assimilavam essa dinâmica antropofágica em relação à alta produção das vanguardas e da tradição artística europeia, inoculando elementos da cultura brasileira e elementos que eram seus, ao passo que quando o Hélio Oiticica identifica nessa vontade construtiva algo que sai da antropofagia e imanta, faz parte de toda a cultura e da produção estética brasileira, ele está pensando já nesses sentidos de desconstrução e reconstrução, no sentido de montagem, hibridização, de assemblagem, mas ele também está pensando numa certa confusão de registros entre o alto e o baixo. Enquanto Oswald ainda pensava dentro do registro da alta cultura, os artistas dos anos 60 e, sobretudo, em períodos posteriores a esse, promovem um cancelamento das fronteiras muito estritas entre a alta e a baixa cultura, ou a cultura popular e a alta cultura, a assim dita alta cultura. Bom, o que é isso? Assim, a geleia geral tropicalista é exatamente isso. Quando a gente ouve uma música como Tropicália, ela é uma espécie de música manifesto que resgata tradições do violeiro, do seresteiro brasileiro e conecta com a violência da favela, com o projeto moderno de design de Brasília, faz disso tudo uma amálgama que coloca no mesmo pé as referências da alta cultura poética e musical com as referências da cultura popular. Seja a cultura popular mais idílica, seja a cultura popular mais áspera, que se produz num contexto também de convulsão social, que é muito bem captado pela Tropicália do Caetano Veloso, que faz essa música, que eu acho que é uma espécie de leitura do Brasil, uma leitura antropofágica. Vamos dizer, está tudo mais ou menos conectado aí. Então, o neoconcretismo das artes visuais do Hélio Oiticica identifica uma vontade construtiva que deriva da antropofagia, deriva e amplifica a antropofagia
oswaldiana, num momento em que a antropofagia oswaldiana é recuperada pela poesia concreta dos irmãos Campos, é recuperada pela dramaturgia do Zé Celso Martinez Corrêa, e tudo isso é reunido num movimento importantíssimo no Brasil, que é a Tropicália, né? Que surge, curiosamente, no mesmo ano em que o disco mais radical e, de alguma maneira, um pouco antropofágico, tropicalista, dos Beatles é lançado, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts, que, se não me engano, é hoje que hoje é o dia mesmo que ele foi publicado, porque a Folha de São Paulo deu uma matéria sobre isso. É muito curioso, porque eu fiquei pensando, né, eu ia falar isso para vocês, e eu confesso que eu não tinha me dado conta de que o Sgt. Pepper's tinha sido lançado em 67. Quando eu vi a matéria, eu falei, puxa vida, mas espera aí, no mesmo ano que surge a Tropicália, surge esse disco dos Beatles. É uma coisa muito impressionante, porque daí você vai ouvir as músicas. A música tem uma coisa meio circense, algumas, nem todas. Tem vários elementos nas músicas desse disco, que são elementos meio tropicalistas, entre aspas, né? Não tem a referência aos trópicos, mas tem esse sentido de construção fragmentária e fazer uma coisa meio um compósito meio heterodoxo que mistura registros diferentes, é uma marca tão presente nos tropicalistas quanto nesse disco dos Beatles. A gente ouve uma música, tem lá parece uma música circense, parece uma música de cabaré, parece uma marcha militar, ao mesmo tempo lembra jazz, um sentido de improviso que lembra jazz. As letras são letras que têm uma invenção e têm neologismos que lembram as vanguardas da literatura inglesa, que são aquelas que mais ousaram do ponto de vista dos neologismos, né? Uma vez eu li um ensaio de um crítico comparando algumas letras dos Beatles com James Joyce, comparação que eu considero um tanto exagerada, mas que há elementos de invenção ali que são muito interessantes, de reinvenção linguística. E sintonizando também, a exemplo do que os tropicalistas fizeram no Brasil, a exemplo não tem nenhuma relação aí de influência ou dependência, até porque, certamente, se houvesse uma influência, seria dos Beatles sobre os tropicalistas, e não ao contrário, por uma questão geopolítica, digamos assim. Mas a música o disco é percorrido por uma ideia também o disco é meio lisérgico, né? Tanto que o Lucy in the Sky with the Diamonds é uma música que faz referência ao LSD, então é uma música lisérgica, tem um sentido de abertura de estados de consciência por consumo de drogas, que tem esta conotação nesse momento, uma conotação libertária, uma libertação de se desvencilhar das determinações coaguladas dentro da sociedade. É uma coisa impressionante isso, né? Assim, os tropicalistas se sintonizaram com este momento de uma maneira muito interessante, porque eles, ao mesmo tempo, estavam sintonizados com o que se fazia de mais avançado na cultura pop inglesa, no caso, mas fizeram isso com uma dicção extremamente enraizada numa releitura fina, aguda da cultura brasileira, que conectava tudo, né? Conectava o primitivismo da arte brasileira, uma certa tendência construtivista da arte brasileira, com a antropofagia, com os movimentos da poesia concreta, com a visualidade da neoconcreta. E realmente é muito impressionante. E quando eu faço essa aproximação, quando eu brinco que o Sgt. Pepper's é um disco meio tropicalista, guardem isso com todas as aspas possíveis, né? Assim, é um modo de dizer. De alguma maneira, tem uma pontinha de verdade nisso, no seguinte sentido: neste momento, 1967, não, mas hoje a antropofagia tem sido vista como um interpretante não mais apenas de um país como o Brasil, mas como um interpretante da dinâmica social dos países egressos dos períodos neocoloniais. Então, alguns teóricos que revisitam e estudam a obra do Oswald de Andrade muitas vezes fazem uma extrapolação, que pode ser questionável ou não, mas fazem uma extrapolação do conceito de antropofagia, que nasce
intrinsecamente ligado à cultura brasileira para a condição dos países asiáticos, africanos, etc. Assim. Então, é um momento muito... os anos 60 são um momento muito singular, e o ano de 67, nesse sentido, decisivo para o resgate de uma ideia que já estava presente 40 anos antes na cultura brasileira, que é a antropofagia, e que se projeta, que se consagra ali, é revisitado, revisto, de certa maneira, exumado, né? Porque Oswald de Andrade tinha caído no esquecimento. Ele é exumado. Exumaram a obra do Oswald de Andrade, reabilitaram o Oswald de Andrade em 1967, a ponto dele passar a ser, de fato, o autor que melhor interpreta, dentre os modernistas, aquilo que foi produzido na cultura brasileira antes e depois dele, e hoje em dia até não apenas no Brasil. Então, em 67, houve essa singular confluência de artistas que dialogaram em diferentes linguagens. Música com a Tropicália, artes visuais com o Oiticica e os Neoconcretos, literatura e teatro com o Zé Celso, reabilitando uma ideia de Brasil que é uma ideia completamente diferente da ideia de identidade brasileira ligada ao nacionalismo. Enquanto os nacionalistas, e havia muitos nacionalistas, né, nos anos 60, o Ferreira Goulart estava fazendo obras de doutrinação, de proselitismo político. Né? Ele, que foi um autor bastante vanguardista, ele começa a fazer umas obras de cordel, estava fazendo aí uns textos de pregação política, ensaios contra o capitalismo imperialista, etc. E tal. Não que tivesse errado isso, mas era muito ingênuo perto das possibilidades inventivas que o Brasil apresentou naquele momento e que não estão ligados a este nacionalismo mais, digamos assim, mais ingênuo, mais simplório, que é uma maneira de pensar a identidade brasileira de dentro, a partir de uma linguagem que é conformadora da realidade. Ao invés de você pensar o país e daí determinar uma forma de representar esse país, é você olhar como este país ele já é formalmente, ele tem formalmente uma singularidade que não se adequa, por exemplo, ao conceito convencional de nação, ao conceito herdado da Europa de nação. Portanto, o nacionalismo fica colocado em xeque porque você tem que olhar para a singularidade da composição social, étnica, econômica e a sua expressão estética dentro de uma nova perspectiva. Enfim, o ano de 1967, portanto, vai ser fundamental para lançar aí consagrar, né, consolidar uma certa visão do país, uma visão mais complexa, uma visão dos elementos heteróclitos, heterogêneos que compõem esse país e que daí, por serem percebidos, eles já não obedecem mais a uma estética herdada. Eles justamente, esses conceitos herdados são deglutidos, devorados e ressignificados dentro da cultura brasileira. É interessante que, eu já chego ao final aqui para vocês fazerem eventualmente perguntas, que mesmo um autor como o Guimarães Rosa, que publica nesse ano o Tutameia, que é seu último ano, 1967, vale lembrar, é um ano também marcante da literatura brasileira pelo lado negativo, porque é o ano em que morre Guimarães Rosa. Né? Guimarães Rosa morre em 67, depois de publicar o livro que será abordado aqui amanhã? Não. Amanhã é 100 anos de solidão. O livro que vai ser abordado aqui durante esse ciclo, 67, que é o Tutameia. Ele publica o livro e pouco tempo depois, acho que 2 meses, não tenho certeza, ele morre. O Tutameia é o livro mais singular dentro da obra do Guimarães Rosa. Não estou dizendo que é o mais interessante, nem o mais importante, nem o mais ambicioso, nem o mais genial, nem nada disso. Não estou fazendo nenhum tipo não quero adotar aí um tom aí de celebrativo em excesso. Mas é um livro, e eu estou aqui citando um texto da ensaísta brasileira, que é Valnice Nogueira Galvão, que é uma grande
estudiosa do Guimarães Rosa, que escreveu para essa publicação aqui, os Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, a Valnice Nogueira Galvão fala que que o Tutameia é o livro mais minimalista do Guimarães Rosa. Acho bastante interessante. Se tem um autor que não tem nada de minimalista na literatura brasileira, é Guimarães Rosa, né? Basta vocês pensarem em Sagarana e, sobretudo, em Grande Sertão Veredas. Aquilo de minimalista não tem nada. Né? É um grande fluxo, uma grande catedral, uma grande epopeia do jagunço e do Brasil profundo, né? Com aquele jorro e com aquela opulência retórica e aquela invenção poética que caracteriza a obra do Guimarães Rosa. E, no entanto, curiosamente, em 1967, no ano que se consagra esta visão de uma estética mais construtivista brasileira, certamente é uma coincidência, mas é uma feliz coincidência, não tem nenhuma relação de determinação. É uma feliz coincidência, o Guimarães Rosa publica o livro mais minimalista que ele tem. Um livro composto com narrativas curtíssimas e, ainda por cima, narrativas que dizem a respeito àquele imaginário todo dele, aquele imaginário rural brasileiro, ancestral, arcaico brasileiro, mas que é um livro composto no sentido da composição mesmo, composição editorial, de uma maneira bastante singular, né? Ele tem uns prefácios, tem 4 prefácios que estão dispostos ao longo do livro e que são textos metalinguísticos, textos de reflexão sobre a linguagem, que não aparecem em outras obras do Guimarães Rosa. Explicitamente, são textos de reflexão sobre a linguagem, sobre reflexões sobre a fabulação, que fazem desse livro uma espécie de livro experimental. O Tutameia, de alguma maneira, é um livro experimental. Seja nesses prefácios que não são prefácios, um é prefácio mesmo e os outros estão dispersos lá no meio e estão intercalados com narrativas curtas, na forma de parábolas, portanto, dando uma visão muito sintética e simbólica de uma realidade arcaica brasileira, mas que não é orgânica. A gente pode pensar que toda aquela tentativa de totalização do Brasil que a gente vê em Grande Sertão Veredas faz do livro um livro muito orgânico, né? Um livro perfeito, é um livro em que cada palavra é o tijolo dentro de uma catedral composta com um rigor poético incomparável. Portanto, é um livro muito orgânico, é um livro que, da primeira à última palavra, ele se comunica, ele compõe um todo. O Tutameia é o contrário disso, né? São pequenas parábolas independentes entre si, que podem até ser contraditórias entre si, dispostas de uma maneira que é nada orgânica, que tem algo de ou caótico ou de intencionalmente fragmentário, e ainda por cima atravessado por esses prefácios de caráter metalinguístico, em que ele faz algumas reflexões, algumas especulações sobre o ato de narrar, sobre a fabulação e sobre a linguagem literária enquanto tal. Então, é muito interessante, né? 67 é um ano, vendo, portanto, assim, à luz de todos esses acontecimentos que eu mencionei, da morte do Che Guevara e do fim deste primeiro ciclo do regime autoritário que nós tivemos, ciclo estranho, muito singular, visto à luz do surgimento da Tropicália, da reabilitação ou da restauração do Oswald de Andrade na sua real importância, do surgimento do neoconcretismo como um sistematizador de uma visão brasileira, de uma estética brasileira, pela primeira vez nas artes visuais, surgindo como um movimento estético realmente que corresponde a uma visão da arte brasileira sobre o mundo. Se a gente junta tudo isso e ainda por cima o nosso talvez maior escritor do século XX fazendo uma obra de caráter absolutamente excepcional dentro do conjunto da sua produção, a gente vê que o ano de 67 de fato talvez lance aí, nos permita olhar para alguns elementos que estão presentes até hoje, tanto quanto o do ano de 68, que certamente vai ser muito abordado aqui também no ano que vem. Certamente vocês teremos os ciclos semelhantes sobre o ano de 68. Mas aí certamente é outra história, são outras histórias, né? Então, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição.
Tudo bem? Não há necessidade, mas tudo bem. Movimento tropicalista, principalmente na música, que ao meu ver, né, tem até um filme que vai ser passado aqui, que aconteceu em 67, que é exatamente o Festival de Música, né, da Record, né, vai passar aqui amanhã, acho que depois de amanhã, se não me engano. Tinha muito essa coisa política também do movimento contra as guitarras elétricas, porque se vivia, claro, aquele momento de você ressurgir contra o imperialismo americano que estava no Brasil, que era fruto exatamente de toda a discussão, né, política, né, da esquerda do Brasil naquele momento. E, então, havia um pouco essa dicotomia, essa discussão que era importante, né? Quando Caetano vai com os Beach Boys cantando Alegria, Alegria, lá com as guitarras, isso, o próprio Chico fica um pouco... ele se considerava um pouco até meio de lado, né, nessa história, porque ele era um super letrista, maravilhoso, e tal, e ele não estava fazendo parte dessa coisa. E também, é só a minha visão bem pessoal, com relação ao modernismo, que todas as obras de arte, as artes plásticas que você menciona, elas são importantíssimas no sentido de dar mesmo uma característica da imagem do Brasil, da nossa cultura mestiça, cabocla, né, muito citada. Darcy Ribeiro fala muito disso, mas assim, todas essas, me perdoe assim, mas todas essas obras eram importantíssimas. Eu acho que elas elas deram a verdadeira cara da arte plástica brasileira, porque a gente importava tudo, né? Assim, você tinha desde o teatro, esse sonho da gente sempre, como você colocou, olhar para fora, importar roupas de lã para andar no Rio de Janeiro, porque aqui era uma mini Paris, a gente sabe disso, né? Tem um filme tem um filme aí legal sobre isso. Mas, enfim, então, acho que, nesse momento, o modernismo ele vem, principalmente nas artes plásticas, para a gente ver quem nós somos, né? Então, quando você usa elementos da cultura brasileira, da floresta, as imagens, é importantíssimo, sabe? Eu até concordo que existe, claro, assim, eles foram para fora, mostraram as suas obras, os salões todos, né? Foi a primeira vez que se viu o Brasil com a cor do Brasil, não uma cor importada que não tinha nada a ver com a gente. Então, eu refuto que eu acho que, nesse caso, o modernismo, nas artes plásticas, a Semana de Arte Moderna foi muito importante, né? E, claro, que deu sequência a tudo que você colocou. Só não, isso. tem toda a razão. Com relação Obrigada. às guitarras, né, foi uma ótima lembrança. Com relação a esse papel, é curioso isso mesmo, né? As artes visuais, a gente deveria, inclusive, dizer que o modernismo começou antes, né? Porque, assim, antes da Semana de 22, a exposição da Anita Malfatti já tinha sido criticada pelo Monteiro Lobato, né? E tinha gerado aquele Paranoia e Mistificação, né? Aquele texto famoso do Monteiro Lobato, que é um momento fundador do modernismo brasileiro, de um certo enfrentamento, um certo engajamento numa proposta da arte moderna, efetivamente. Agora, esse ponto de vista, sempre me incomodou muito, principalmente Portinari, de Cavalcante. Eu sempre achei uma produção artística, aí uma coisa absolutamente subjetiva. Eu sempre achei bastante secundária e muito epigonal, assim, muito de discípulos de grandes artistas europeus. Acho que desses autores, a Anita, eu ia falar exatamente, a Tarsila, eu acho que a Tarsila do Amaral talvez tenha sido a única artista que teve aí uma intuição de uma linguagem muito brasileira. Mas foi muito curioso que houve no ano passado uma exposição chamada Paisagem nas Américas, na Pinacoteca, que apresentou a curadora, uma das curadoras, a curadora brasileira, se chama Valéria Piccoli, que é curadora da Pinacoteca. Ela colocou
foi uma exposição absolutamente genial que está em livro. Ela colocou em perspectiva diferentes formas de pintar paisagem mesmo, em geral, aberto, grandes planos, mas também paisagens urbanas, do Canadá até ao Chile, né? Enfim, e com uma grande presença da arte brasileira. Ela colocou um quadro ali de um autor americano que é absolutamente igual àquela cena de urbana, industrial, que tem famosa da Tarsila. Assim, são dois quadros iguais. Não se trata de um ter inspirado o outro, não. É um certo paralelismo, né? Isso fica bem claro, né? Nem a Tarsila conhecia esse artista, nem vice-versa. Mas assim, é uma certa percepção. De qualquer maneira, são percepções, são linguagens que ainda são derivações de uma certa arte europeia, uma certa noção de vanguarda europeia. Quando eu falo isso, eu acho que tem os exemplos. Eu acho que assim, a Tarsila é a artista que mais se destaca nesse cenário. Não é à toa que ela tem uma importância tão grande, não é à toa que o Abapuru foi comprado pelo Malba, né? Assim, é um ícone da arte brasileira, tem uma importância gigantesca. Agora, ainda é uma linguagem, você fala assim, das cores do Brasil, mas o traço, a perspectiva, o tipo de gramática pictórica é uma gramática pictórica que a gente encontra em boa parte das vanguardas. Veja, isso não é nenhum demérito. Quer dizer, acho que aí ninguém pode analisar nada no atacado. Né? No atacado, eu diria assim, a arte brasileira do modernismo ainda é uma arte um pouco caudatária da arte europeia. Se a gente for olhar no varejo, se for olhar artista por artista, a Anita Malfatti faz uma arte expressionista, diretamente derivada dos expressionistas. Né? Um mérito muito grande dos artistas brasileiros é que eles fazem isso simultaneamente. Simultaneamente é o que está acontecendo na Europa. Por coincidência biográfica, eu estava no Chile no fim de semana agora, e tem a arte das vanguardas europeias vai chegar no Chile nos anos 60, é uma coisa absurda. Você entra no Museu de Arte Nacional do Chile, até por um certo isolamento geográfico mesmo, né? Um país que está todo no Pacífico, é uma coisa impressionante. Você vê a data das obras, são obras muito claramente obras que parecem a maneira como a Anita Malfatti trabalhava o expressionismo alemão. É exatamente a mesma coisa, com a diferença de que a Anita Malfatti fez isso em 1920 e os artistas chilenos fizeram em 1960, 50, 60, com um atraso enorme, mas é muito caudatário. Bom, você pega a obra do Oiticica, pega a obra do Amílcar de Castro. Os curadores gostam muito desse termo hoje em dia, curador. Tudo é potência, mas eu acho que virou um pouco um clichê. Mas tem uma potência ali de linguagem, efetivamente, nos penetráveis, nos parangolés do Oiticica, que é uma coisa absoluta. Aquilo é extraído da realidade brasileira e criou uma linguagem artística brasileira, totalmente brasileira, uma gramática, uma sintaxe, e inverte o sentido desse diálogo. Toda arte dialoga, né? Toda arte dialoga com a arte, tá certo? Então, assim, o expressionismo abstrato americano, que é um exemplo paralelo ao nosso, enquanto a gente está tendo aqui nos anos 50, 60 a arte concreta aqui, nos Estados Unidos está acontecendo o expressionismo abstrato, de gênios da pintura, como Rothko, como Jackson Pollock, como enfim, não me ocorre algum outro agora. A arte americana também se emancipa desta influência europeia só depois da Segunda Guerra, a arte americana. Não é uma coisa singular, e não é uma questão de complexo de vira-lata. Não é isso, porque pode dar a entender isso quando eu falo. Não é uma questão de evolução e também de dialética entre colônia e metrópole. É uma dialética que faz com que o país se emancipe em determinado momento das suas referências e crie uma linguagem própria. Eu acho que na literatura, por acaso, a literatura criou uma linguagem própria muito antes do que as artes visuais. Eu diria que na música não criou, na música erudita. Não chegou a criar. Né? Tem o Villa-Lobos. O Villa-Lobos é um compositor genial, mas assim, ele do ponto de vista da técnica composicional dele, a maneira como ele lida com a matéria, com esse confronto, essa confluência da matéria popular com a matéria erudita,
Ele é um compositor muito convencional, se você comparar com Bela Bartók, por exemplo. Basta ouvir. Você vê como o Bartók trabalha o material folclórico, etnomusical que ele pesquisa. O Bartók faz uma pesquisa, ele traz elementos para a música europeia que nunca entraram na música europeia. Música magiar. O Bela Bartók percorre da Hungria, vai até a Argélia, recolhendo material etnomusical que ele entende. O Villa-Lobos usa cantigas urbanas e algumas referências de cantos indígenas trabalhados já com uma visão metropolitana. Além de ter, né, inventado a tal viagem etnomusical que ele nunca fez. Né? Já sabe-se que ele, na verdade, nunca fez uma viagem como o Mário de Andrade fez. Então, se a gente for olhar, a música do Villa-Lobos, ela é uma música que ela não traz nenhuma inovação para a tradição ocidental. Veja o que eu estou falando, eu não estou tirando qualidade. Eu acho o concerto para violão, acho que o Rude Poema do Villa-Lobos é uma obra genial, os choros todos são maravilhosos, o concerto para violão dele é um negócio assim espetacularmente lindo, mas do ponto de vista da linguagem da música, não há nada que o Villa-Lobos tenha trazido de novo para a linguagem musical. O Bela Bartók, na Hungria, que tem uma relação com a Europa mais ou menos semelhante com a nossa, traz um elemento novo. E a nossa música popular traz um elemento novo para o conjunto das tradições populares. Inclusive, traz um elemento de cancelamento dessas distinções entre o popular e o erudito, a música brasileira. Assim como nas artes visuais, Hélio Oiticica, Lígia Clark e Amílcar de Castro, eles têm uma contribuição, eles ampliam o leque eu não estou falando de qualidade, nem de genialidade, nem de nada. Eu estou falando assim, em termos de você comparar linguagens. A arte visual brasileira, as artes visuais brasileiras dos anos 60 ampliam o espectro de representações ou variações formais da arte universal. Coisa que nem o Portinari, nem o de Cavalcanti, nem a Anita Malfatti, nem a Tarsila do Amaral fizeram, nem o Brecheret, nem ninguém. Neste momento, infelizmente, não fizeram. Eles podem ter sido excelentes pintores, decisivos para a criação de um imaginário modernista brasileiro, mas eles não ampliaram o espectro da arte no qual eles estavam inseridos. Nesse sentido, eles ficaram sempre numa posição mais subordinada. Entendeu? É esse o raciocínio. Não é uma questão de qualidade, é uma questão só de significado. Não, fica à vontade. Sim, são... Não, claro. Não, está na nossa hora mesmo. Uhum. Uhum. Europa, acho que é muito particular que nós tivemos aqui. Eu agradeço muito ter te conhecido, obrigada. O prazer foi meu. Obrigado pela atenção. Tá bom. Fica à vontade. Se alguém tiver mais perguntas, a gente está meio no horário. Se alguém tiver pergunta, eu vou fazer uma última. Então. Alguém tem pergunta? Não. Manuel, eu queria, assim, você falou dessa perspectiva de 67, né, falou bem pontualmente de 67, o quanto que 68 também é importante, mas assim, uma questão que sempre ficou para mim, né, 67, ela já gestava, é um ano que já gestava 68, né? Será que a gente pode pensar assim? Eu estou pensando no recorte desses livros, desses todos que a gente destacou para essa programação, que nasceram em 67. Estou destacando esses que têm um caráter mais de uma fala política, que é o caso do Milan Kundera, né, o Quarupi, do Antônio Calado, e a Simone de Beauvoir ali, né, já numa literatura existencialista também, uhum, né, que tem um pouco essa linha. Acho que Tutameia, o Agripino uhum. Enfim, eu acho que eles ficam à parte, também os 100 anos de solidão, acho que está num outro contexto. Mas se a gente pensa o caráter político abordado nesses livros, a gente poderia pensar que 68 estava ali já sendo germinado, né, por maio de 68, pelo próprio 68 do AI-5 aqui no Brasil e tudo mais? Sem dúvida, tem uma conexão direta, né? Assim, o 67...
ponto de vista do mal, do que acontece do ponto de vista político no Brasil, né, a semente é plantada em 67, ela vai germinar em 68, com AI-5 e com o fechamento do regime. E uma certa percepção disso pela literatura também se dá, né? O Pessa, do Coni, é um livro que fala sobre resistência, como chama Pessa a Travessia, é um livro que fala sobre a luta armada, a resistência, e o livro do Antônio Calado também, né? É um livro, o Quarupa é um livro que se estende do governo Vargas até, se não me engano, até 1964, em especial, né? E de uma maneira muito interessante, mesclando uma certa... Tem a ver com memória, com 100 anos de solidão, de alguma maneira. Uma inoculação de um tempo mítico no tempo histórico, vamos dizer, um tempo mítico, circular, repetitivo, etc., das civilizações não ocidentais. Isso é inoculado na forma de paralelo com o tempo histórico das instituições e das relações sociais e políticas que se dão, né, nesse mundo, vamos dizer assim, metropolitano. Então, a coincidência do Quarupi, da morte do Getúlio, por exemplo, né, assim, as repetições das duas ditaduras, é como se o Antônio Calado não inoculasse, mas assim, ele estabelecesse um paralelo entre a circularidade do tempo indígena e as repetições que a gente não percebe da nossa história, que deveria ser linear, progressiva, e que, no entanto, tem um caráter também mítico, cíclico. Algo semelhante ao que acontece em 100 anos de solidão, cuja matéria-prima principal é o tempo, né? O tempo é a matéria. E essa percepção do tempo, essa percepção de um tempo que não é a percepção ocidental do tempo, é algo que se inscreve na literatura latino-americana, seja no Brasil em algumas obras como o próprio Guimarães Rosa, o próprio Grande Sertão, ou uma obra como o Quarupi do Antônio Calado, mas também se inscreve em obras de caráter meio barroquizante da literatura latino-americana, né? Se pensar nos livros do Lessama Lima, do Severo Sarduí, em Cuba, no Augusto Roa Bastos, no Paraguai, é sempre um tempo meio... mesmo alguns livros do Mário Vargas Llosa, tem essa coisa do tempo mítico. A literatura, o boom da literatura latino-americana foi um pouco atravessado por esta contaminação recíproca, ou desse contato entre a cultura, entre uma certa mitologia da história americana, latino-americana, e a civilização europeia. Isso vai aparecer, no caso do Antônio Calado, ligado a um momento político que vai se exacerbar a partir do ano seguinte ao da publicação do livro, né? Isso é interessante. Agora, se a gente sair desse contexto latino-americano, é muito difícil fazer extrapolações, a não ser, sei lá, maio de 68 foi um fenômeno mundial. Né? Maio de 68 e o ano de 68, tudo que significou 68. Foi uma coisa de conotações mundiais. Daí a gente pode estabelecer paralelos entre, sei lá, Brasil e França, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, Brasil e Itália, etc. e tal. Então é mais fácil, né? No caso de maio de 68. E a gente pode dizer que, assim como a Tropicália brasileira intuiu um pouco do ponto de vista dos costumes, das experimentações, a Tropicália brasileira e os Beatles também, lógico, né, que o Sgt. Pepper's é uma espécie de consagração de uma certa visão hippie do mundo, né? Aquilo lá é uma intuição do que haveria de se exacerbar, de explodir em maio de 68. Ou no ano de 68. Maio ficou, né, como mês mítico por causa da França, do que aconteceu na França. Mas no Milan Kundera, por exemplo, que você menciona, ele escreve A Brincadeira em 1967, que é um livro que trata, né, da contraposição que é meio onipresente na obra dele entre a perspectiva subjetiva sentimental em contraposição à máquina da história, né, numa espécie de valorização e de explicitação do caráter de uma espécie de ética da banalidade que existe na vida cotidiana, é algo que
antecipa, no caso do Kundera, o que vai acontecer em 68 na Primavera de Praga, né? Todo o ideal, talvez junto com a França, o país mais emblemático de 68 tenha sido a Tchecoslováquia. Acho que talvez assim, Estados Unidos, França e Tchecoslováquia, por motivos diferentes, infelizmente para os tchecos, foram os países mais emblemáticos de maio de 68. Desculpa, maio de 68. Estou falando maio porque de 1968, tudo que aconteceu em 68, o país mais emblemático, junto com a França e com os Estados Unidos, é a Tchecoslováquia. Só que termina mal, né? Termina com a invasão dos tanques russos. Isso vai estar marcado pela obra do Kundera desde aquela época. Mas o que é interessante na sua pergunta é que, em 67, antes da Primavera de Praga, quer dizer, já se vivia a atmosfera de um socialismo de face humana, né? Aquela ideia do socialismo de face humana que foi sendo cultivado pelos líderes políticos, pelos intelectuais, uma certa distensão do regime. Isso começou a ser gestado em 67, vai se consagrar em 68 e vai ser dizimado em 68. Né? Como chamava? János Kadar, né? János Kadar, eu confundo um pouco 56 na Hungria com 68 na Tchecoslováquia, os nomes dos líderes lá, János Kadar e Alexander Dubček, né? Eu acho que é Alexander Dubček, eu me lembro agora. Esse socialismo de face humana, que é massacrado pelos russos, vai ser uma obsessão do Kundera em toda a obra dele. Você pegar a última obra dele, que chama A Festa da Insignificância, né? É um livro que se passa em Paris, entre vários amigos lá, e que tem uma vida absolutamente banal. E essa banalidade, ela é justamente imantada de uma aura de beleza e provisoriedade, de fragilidade, né? Que se contrapõe vamos dizer, ao pesadume, à gravidade das grandes ideologias, das grandes ambições utópicas. É um tema que aparece no Kundera desde Insustentável Leveza do Ser até esse último livro, mas que já está presente na brincadeira. Bom, aproveitar então mais uma vez para agradecer, Manuel, por ter aceitado o pela nosso atenção convite dos que ficaram. e pela fala maravilhosa dessa noite. Obrigada, boa noite, Muito pessoal. obrigado. Obrigado.